Olá pessoal, bom, aqui quem vos fala é o professor Elder e eu resolvi fazer para vocês essa videoaula a fim de esclarecer melhor aquilo que nós vimos em sala de aula, que foi a estática do ponto material. Nós vimos em sala de aula que nós consideramos como ponto material um corpo em que as suas dimensões elas são desconsideradas, são desprezíveis. Todas as vezes que nós quisermos analisar uma situação como essa e verificarmos se o corpo está em equilíbrio ou não, a condição de equilíbrio é necessária para verificarmos se está ou não em equilíbrio, é que a soma de todas as forças que atuam no corpo seja igual a zero, tá? A videoaula de hoje ela se resume a fazermos um exercício que foi proposto em sala de aula, numa lista, tá? E acredito que com esse exercício sendo resolvido aqui, através dessa videoaula, nós conseguiremos entender melhor como é que funciona a estática do ponto material. Bom, antes de verificarmos ou de fazermos esse exercício, eu gostaria de mencionar algumas informações importantes. E uma delas é uma pequena revisão acerca de trigonometria, tá? Bom, essa figura aqui, ela mostra, tá certo, um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo você pode ver os catetos, né, desse triângulo, também a hipotenusa, que é o lado maior, todo mundo acredito que sabe disso, tá? E você pode relacionar essas quantidades aqui através do seno, cosseno e tangente, tá? O seno de θ, por exemplo, ele representa, tá? O seno de θ, aqui está o ângulo θ, definido como a razão entre o cateto oposto a esse ângulo, que seria, tá aqui o nome, o cateto oposto, tá certo? Dividido pela hipotenusa. Enquanto que o cosseno de θ é definido como a razão entre o cateto adjacente, a palavra adjacente significa ao lado, tá? Ao lado do ângulo. Note que você tem um ângulo θ aqui, e esse cateto aqui abaixo, tá? Nessa base aqui do triângulo, ele representa o cateto adjacente. Por esse motivo, cosseno de θ, cateto adjacente, que é esse aqui, sobre a hipotenusa, tá? Tem também a tangente de θ, mas para o que nós precisamos aqui não é relevante, tá? Bom, quando você quer analisar um vetor, tá certo? Que você quer, de alguma maneira, representar um vetor, uma das formas de você fazer isso é através das suas componentes vetoriais, tá? É um processo que nós chamamos de decomposição de um vetor, tá? Então você tem aqui um vetor A, que é esse vetor azul, tá certo? Que forma um ângulo θ com o eixo x. Você pode fazer a decomposição desse vetor, tá? Nas suas componentes x e y, que é nada mais nada menos que a projeção desse vetor nos eixos coordenados, tá? Então você tem aqui o eixo x, tá? A componente do vetor é chamada de AX, e o vetor, a componente y, que é chamada de AY. Se você notar aqui, e você reorganizar esse vetor aqui, só colocando esse vetor, a componente y, tá certo? Para o lado direito. Não tem nenhum problema você fazer isso. Na verdade, se você lembrar um pouquinho da soma vetorial de vetores, a soma vetorial, tá certo? Você nota o seguinte, você tem aqui, quando você vai somar vetores, usando aquela regra chamada regra do polígono, tá? Você pega o primeiro vetor, tá? E o segundo vetor você começa a escrever a sua origem, onde termina o primeiro, tá? Então, o vetor soma seria o vetor que é escrito ou desenhado, tá certo? Iniciando na origem do primeiro vetor e terminando na extremidade do último vetor, tá? Você pode então fazer essa reorganização desse vetor sem problema nenhum, porque o que você quer é saber o tamanho desse cateto. O tamanho, claro, que eu estou me referindo aqui a uma quantidade, se essa grandeza aqui se referir a comprimento. Isso vale para qualquer grandeza física, seja ela força, seja ela qualquer outra grandeza que seja uma grandeza vetorial, você pode fazer este procedimento. Quando eu reorganizo o meu vetor, a minha figura fica mais clara aqui. Eu consigo ver que eu tenho aqui um triângulo retângulo, igual que nós vimos aqui, ó, na nossa pequena revisão sobre trigonometria, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Olhando para esse triângulo retângulo, você nota que essa componente AY seria a componente que está oposta a esse ângulo, o ângulo θ. Então, ela vai ser, a componente AY vai ser o módulo de A, vezes o seno de θ, enquanto que AX seria o A cosseno de θ. Então, coloca aqui as equações ao lado, ó. AX é A cosseno de θ,
Note que a componente x, ela se encontra aqui adjacente ou ao lado desse ângulo, por isso que ela é a cosseno de θ, enquanto que a componente y é a componente que está oposta aqui a esse ângulo θ, tá? Então é assim que você escreve a sua notação vetorial, tá certo? A sua decomposição de um vetor, tá? Bom, então vamos para o nosso exercício. É um exercício que consta na lista que nós passamos em sala de aula, tá? Você tem aqui, ó, um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro, tá? Conforme vocês podem ver na figura abaixo. Tá? Aqui está o dinamômetro, que é um aparelho que serve para medir força, tá? E verificou que, com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. Lembrando que sistema em equilíbrio significa que nada se move. Ele está aqui, assim como o nome sugere, está estático, parado, tá ok? Bom, então, ele quer nessa questão que você calcule o peso em newtons da esfera que está pendurada, dessa esfera. Então, o que é que nós temos de informações para essa questão? Eu só tenho a tração nesse fio, onde se encontra o dinamômetro, e tem os ângulos que esses fios aqui fazem com a horizontal, que é esse suporte aqui horizontal, tá certo? Bom, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nos deparamos aí com o problema de estática de um ponto material é você fazer a decomposição vetorial, conforme nós vimos no slide anterior. Então, aqui, primeiro vocês podem ver aqui que eu tenho a tração, que eu vou chamar de T1, tá certo? Do lado esquerdo. A tração T2, aqui do lado direito. E temos também o peso da esfera, tá? Então, sempre é importante que você escreva quais são as forças que estão atuando no teu sistema. Isso aí facilita bastante o seu cálculo, facilita bastante a sua resolução. Tem que fazer isso, né? O primeiro passo sempre é esse procedimento, tá? Bom, em segundo lugar, agora nós temos que achar as componentes de cada um desses vetores, tá? Vamos primeiro olhar para as componentes do vetor T1. A tração T1, eu tenho a componente x e a componente y. A componente x eu vou chamar de T1x. A componente y eu vou chamar de T1y. Tá? Desculpem aí o vetor está um pouco distorcido aqui, né? O editor de equações que eu utilizei ele não ficou muito bem, quanto esse aqui, por exemplo, que foi um outro editor. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando, isso aqui é só um detalhe, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa para o vetor atração T2, né? Nesse fio que eu chamei de fio 2, tá? Então você pega aqui a componente x, a componente y, aí você tem T2x, opa, passei demais. Você tem aqui a componente T2x, a componente T2y, tá? Bom, aí vamos fazer aquele mesmo procedimento que nós fizemos no slide anterior, que é reorganizar os vetores, tá certo? Primeiro do lado esquerdo aqui, ó, quando eu reorganizo meu vetor, a componente x fica aqui, ó, em cima, e fica mais fácil de você verificar que ela está adjacente ao ângulo. Então você já sabe que T1x vai ser T1 cosseno de θ. Mas vamos por partes, tá? Eu vou fazer primeiro com a componente T1y, porque você nota que ela está oposta a esse ângulo aqui, tá vendo? O ângulo de 30 graus. Então, T1y vai ser T1 vezes o seno de 30 graus. Olha aqui a equação, tá certo? T1y é T1 seno de θ. θ é 30 graus. Se nós lembrarmos aí de que o seno de 30 é 1/2, tá? Então, 10 dividido por 2 fica 5 newtons. Então, já tenho o valor da componente y, tá certo? Da tração no fio 1, tá? Aí eu faço, se T1y foi T1 seno de θ, fica óbvio que T1x, que é essa componente aqui laranjinha, tá? Vai ser T1 cosseno de θ, tá? Tá aqui a equação. T1x, T1 cosseno de θ. θ é 30 graus, então cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Então note que aqui você tinha 10 que dividido com 2, tá certo? Advindo aqui do cosseno de 30 graus, você fica somente com 5 raiz de 3. Pronto, já aqui consegui obter as componentes x e y do vetor T1, da tração no fio 1. Eu tenho que fazer a mesma coisa para a tração no fio 2, tá? Eu vou ter que obter as componentes para a tração no fio 2. E as contas serão análogas, tá? Você vai pegar, primeiro você vai reorganizar esses vetores, ó, coloquei ele lá para cima, tá certo? Aí note que aqui você forma um triângulo retângulo. O ângulo θ está aqui, tá certo? E oposto a esse ângulo de 60 graus, você tem a componente T2y, de maneira que você escreve aqui, ó. T2y igual a T2 seno de 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2,
vezes T2, que nós não temos o valor de T2. Componente x, T2x igual a T2 cosseno de 60, cosseno de 60 é 1 meio, então T2x fica 1 meio de T2. Pronto, então já obtive todas as componentes. O próximo passo agora, a próxima etapa do seu problema, da resolução, é você agora fazer as condições de equilíbrio, que são essas aqui, ó. Força resultante em x igual a 0, força resultante em y igual a 0. Nota também que eu selecionei aqui, coloquei uma linha vermelha para ficar mais claro, tá? Que num problema afirma que o sistema está em equilíbrio, então isso aqui tem que ser uma verdade. Se o teu sistema está em equilíbrio, então significa que as forças que atuam no eixo x é 0 e as forças que atuam também no eixo y também é 0, tá? Então isso aqui é importante você saber. Isso aqui é podemos dizer que é o cerne, é a parte principal aqui do teu problema. Você tem que saber disso aqui, tá? Então vamos usar cada uma dessas equações. Primeiro no eixo x. Se a força resultante em x é igual a 0, e eu só tenho duas forças, que é T1x, tá aqui para a esquerda, e T2x, que é esse valor aqui que está para a direita, então eu posso simplesmente igualar as duas aqui, ó. T1x igual a T2x. Então quando eu igualo esses dois valores e substituo na equação os valores que eu tenho acima, que T1x, por exemplo, é 5 raiz de 3. Então substituo aqui 5 raiz de 3 e o T2x aqui é T2x igual a 1 meio de T2. Pronto, fazendo isso, agora só preciso fazer meio pelos extremos, de maneira que eu vou ter T2 igual a 10 raiz de 3. Então chegamos aqui no valor de T2, tá? Agora eu preciso passar para outra equação. Força resultante em y igual a 0. Se você olhar para o eixo y, você vai notar que você tem três forças que atuam no eixo y. Eu tenho T1y para cima, T2y também para cima e o peso da esfera para baixo. Então, quando eu uso a minha equação de equilíbrio, a condição de equilíbrio, o que é que eu faço aqui? Ó? T1y mais T2y vai ter que ser igual ao peso, tá certo? A gente tem que se equilibrar. Beleza? E agora é só a substituição. T1y, você nota aqui ó, na primeira equação que é 5 newtons, 5, mais T2y. T2y é raiz de 3 sobre 2, T2. O T2 aqui você já achou aqui embaixo na equação, que é 10 raiz de 3. Então basta você substituir aqui. Ó. T1y é 5, que foi esse valor aqui. Tem raiz de 3 sobre 2, que faz parte aqui da expressão de T2y, vezes o T2. Só que o T2 é 10 raiz de 3. Eu coloquei tudo aqui junto, tá? Aí agora eu posso inverter minha equação, tá certo? Coloco o peso para frente, todo mundo para o segundo membro. E eu fico com essa situação aqui, ó. 5, que vem daqui, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. E esse 5 que aparece aqui é do 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. Então 5 vezes 3 é 15, mais 5, 20 newtons. E aí nós resolvemos o nosso problema, tá? Note que é bem simples você resolver esse problema, porque não existe nenhuma complicação em relação a ter algum mistério para você resolver o problema. O problema ele não é difícil, o problema só é trabalhoso, porque você vai ter que achar cada uma das componentes, tá certo? Depois usar a condição de equilíbrio, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Eu espero que isso aí tenha ajudado de alguma maneira a vocês terem um melhor entendimento acerca da estática de um ponto material. Falou, galera, até a